tarde. Ei, Jandira, boa tarde. Ei, Ricardo, boa tarde. Sejam bem-vindos. Jandira, Rita, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Rita? Como é que você está? Maria Cecília, boa tarde. Um abraço para o Ricardo. Rodrigo. Fabiola, boa tarde. Darcy, boa tarde. Fabiola, um abraço no Alisson. Darcy, um abraço na Adelaide. Ei, Marlene, boa tarde. Beth, boa tarde. Boa tarde, garotão. Como é que estão as coisas? Tudo bem, Leandro? Um abraço na família toda. Carmencita, boa tarde. Wagner, boa tarde. Ei, Rosa, boa tarde para você também. Um abraço no Nivaldo. Fabrícia, boa tarde. Um abraço na dona Dilma. A sua menina, Vitória. Vocês estão me respondendo, quer dizer que vocês estão me ouvindo, né? Que bom. Aqui minha máscara, ó, gente. Não vou precisar usar aqui, não. Tá muito calor, né? Então tá fazendo essa cortina se mexer. É por causa que tem um ventilador e tem a cortina aberta para o ar entrar. Então vai ficar aquela bagunça toda. Muito obrigado. Vamos daqui a pouco começar a nossa reunião e nós possamos encontrar o equilíbrio que tanto necessitamos para conversar diversos assuntos. O assunto dessa tarde é sobre a encarnação dos espíritos. Então, nós escolhemos alguns textos, né? E vamos procurar passar para vocês. Já tem 3 minutos, é só ter um pouquinho de paciência que nós vamos entrar. Eu esqueci de falar do Wagner. Wagner, boa tarde, um abraço para Simone, tá? Carmencita eu falei, Leandro eu falei. Bom, Buenas tardes. Emilce Cuenca, seja bem-vinda. Vamos fazer uma oração de início dos nossos trabalhos. Eu não sei se eu continuo com essa luz assim. A gente vai testar. Vamos fazer uma oração de agradecimento, de gratidão ao Pai por permitir que essa tarde estejamos aqui reunidos e pedimos a Ele toda a sua luz, que essa luz possa banhar nossos corações, iluminando nossos pensamentos, que esses pensamentos sejam voltados sempre para o bem, para a paz, para o amor. Pedimos, Senhor, que as suas bênçãos sejam estendidas aos nossos lares, aos nossos familiares, sem deixar de pensar também, Senhor, nesses irmãos, nos nossos irmãos queridos, que necessitados de tudo, do material e do espiritual, te procuram através de nós. Uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Que nós possamos ser os trabalhadores a levar a esses irmãos essa palavra consoladora. Agradecemos a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, pelo trabalho que vem realizando em nossa casa e principalmente em nossos corações. Que o nosso Mestre Jesus continue iluminando-a no seu trabalho e que ela possa levar a todos nós
os bons pensamentos que necessitamos ter nesses momentos de tanta dificuldade. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos une no amor do Cristo. Que assim seja. Boa tarde, Osana. Saudade de você. Boa tarde, Neide. Aproveitando que nós vamos começar, nós vamos falar de um assunto que essa semana aconteceu, né? De acontecer um caso que nós vamos contar aqui primeiro, antes de começar nossas palestras. Há alguns meses, teve um vídeo meu que foi censurado pelo YouTube, né? Ele está lá no YouTube, vocês podem assisti-lo, mas ele consta com uma bandeira vermelha, né? Foi a última vez que eu coloquei música e eu não sabia também não, né? Eu coloquei uma musiquinha lá de fundo, né? E veio a bandeira vermelha para mim, né? E eu achei estranho porque a bandeira vermelha. Aí vem uma carta, né? Uma carta dizendo para mim que eu tinha é, 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 que eu tinha feito algo errado, que era colocar uma música que não era da minha autoria num vídeo, né? E eu só escapei de ser bloqueado no Face porque o meu vídeo, os nossos vídeos não são monetizados, né? Porque senão ele tinha sido cortado. Então, por isso que eu deixei de colocar músicas no fundo, porque a gente tem e pode colocar músicas desde que elas sejam muito, muito antigas, músicas clássicas lá do passado, e que o Face não reconheça como alguém tenha direito autoral sobre ela. Porque senão o Face e o YouTube, eles estão pegando a gente como se tivesse como tem um programa atrás, né? Então, por isso que eu não coloco mais música para vocês, tá? Porque eu fui chamado a atenção e isso não seria bom, né? Para o nosso canal, que é o canal da Irmã Lúcia. Não seria bom para as pessoas que estão aqui à frente, né? Serem chamadas a atenção. Então nós optamos por não colocar música e esperamos que mentalmente a música que cantemos, a música que tenhamos dentro dos nossos corações, é toda música que leva a bons pensamentos, a bons pensamentos. Toda música que eleve os valores nossos morais, né? Esses dias eu lembrei de uma música que eleva nossos valores morais, que é assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, que essa generosidade, né, da nossa irmã Lúcia em fazer um grupo se unir em nome do amor, né, dos planos superiores a nós, eles possam ser representados pela prática do bem, né? E que nada manche o nosso trabalho, né? E que, na verdade, o que possa manchar nosso trabalho seja o suor de um trabalhador que tenta fazer o melhor possível em nome do bem e em nome do amor. Que seja esse, então, a mancha que levemos, a mancha do suor que origina do trabalho. O tema de hoje é encarnação dos espíritos, provas necessárias. É um tema abrangente, né? E que nós vamos tentar abordá-lo sob diferentes pontos de vista. Inclusive, pretendendo trabalhar o tema sobre uma parábola dos trabalhadores da vinha, né? De Jesus, que está no capítulo de Mateus, capítulo 20, né? Logo no primeiro versículo.
e que lembra, né, e fala sobre os trabalhadores da última hora, lembrando dos chamamentos que já tivemos, né, para trabalhar, das várias e várias vezes que fomos chamados a exercer o bem, mesmo que não nos lembremos, né, o Senhor da Vinha já nos chamou e até disse: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, talvez através dessa frase, né, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, a gente possa ouvir uma oportunidade de trabalho que diz assim: trabalho é o que não falta. E a gente pode perguntar a vocês, né, de todo o nosso coração, se das vezes que o bem se apresentou à nossa frente, ele não foi realizado porque nós não quisemos ou porque não tinha a oportunidade, né? Então, muito podemos lembrar que trabalho é o que não falta nessa seara enorme que Jesus nos convida a trabalhar. Então, antes eu vou só cumprimentar, né, quem entrou agora. A Osana entrou, um abraço para sua família, Osana, para o Washington, para os meninos. A Marcelina entrou, a Cláudia, boa tarde, Cláudia. É, é, Luciana, tô com saudade de você também. Belzinha, tudo bem, Isabel? Ao seu Alziro, boa tarde. Então sejam bem-vindos, né? Então vamos começar falando de um assunto que eu já vim falando e eu agradeço novamente a oportunidade de eu estar fazendo esses encontros, esses palestras, essas reuniões. Vou dizer que é reuniões, não é palestra não. Por quê? Porque enquanto a gente conversa, a gente está tendo a oportunidade de estudar. E enquanto a gente estuda, a gente descobre coisas novas. E eu descobri que eu estava passando uma informação errada para vocês. Estudando, eu descobri que eu estava passando uma coisa que estava no livro dos Espíritos, mas eu estava lendo errado e não tinha lido tudo. Então, nós temos conversado sobre evolução e a necessidade de evolução dos espíritos. E isso nós estamos conversando já há bastante tempo, né, em que comentamos algumas vezes que o espírito ele é criado simples e ignorante. Ele, quando é criado simples e ignorante, o ignorante significa que ele não sabe, né? Então, ele não é ignorante no termo usado atual. Ignorante é aquele que ignora algo, ignora um conhecimento. Então, o espírito é criado ignorante e simples. Então, ele vai passar por diversas etapas de crescimento espiritual, começando lá no reino mineral, né? Onde ele adquire apenas uma forma mecânica. Aí depois ele passa para o reino vegetal, né? Onde ele adquire a sensibilidade. Depois ele passa lá para o reino animal, onde ele começa a conhecer os rudimentos da inteligência. E da inteligência também ele adquire espírito. Então, tipo assim, ele não é consciente disso, mas ele é individualidade já. Então, depois eu falava assim, depois ele passa para ser homem, ele já vai direto para homem, e essa informação é errada. Ele não vira homem logo após o animal. Ele tem um período entre o animal e o hominal, que é um estado que Allan Kardec chama de pré-humano. Então ele vai da encarnação de animal, ele vai ter uma encarnação que os espíritos não quiseram falar com a gente qual é, mas está lá no livro dos Espíritos, no capítulo chamado Os Três Reinos, né? Então, se vocês verificam lá, vocês verifiquem que existe essa informação que o Allan Kardec chama de pré-humano. E depois que eles adquirem uma consciência, uma inteligência racional, é que eles vão encarnar pela primeira vez num corpo, né? Tudo isso, né? Tipo assim, ele ainda não adquiriu até
a primeira encarnação dele, ele não adquiriu o estado de livre-arbítrio. Ele não adquiriu a consciência de si mesmo. E ele ainda não tem uma inteligência racional. Quando ele passa no pré-humano, ele começa a adquirir isso até chegar no estado, no estado hominal, né? Em que ele vai reencarnar pela primeira vez. Então, isso que nós informamos, né, que é conversado por Allan Kardec nos livros, chega então o dia, né? Chegou o dia da primeira encarnação. Né? Nós já sabemos várias coisas que acontecem na encarnação, no estado antes de encarnar. Né? Que o espírito, que o mundo espiritual é o mundo principal. O mundo de carne não é o mundo principal, o mundo de espiritual está lá. Né? E muitas vezes, quando nós começamos a estudar sobre isso, né, sobre essa linha de raciocínio, então chega um momento em que o homem passou do período, né, desse período pré-humano. Vou ter que ler aqui para seguir minha linha de raciocínio, porque a gente vai raciocinando, desculpem, né? Então é a primeira encarnação de milhares, sabe-se lá, de centenas de milhares de encarnações. O homem é um ser individual, adquiriu consciência de si mesmo, adquiriu o livre-arbítrio, ele precisa encarnar. Mas por que ele precisa encarnar? É a pergunta. Por que nós precisamos encarnar? Será que é necessário mesmo? E ainda poderíamos fazer diversas perguntas em cima dessa pergunta. Será que a coisa não poderia ser resolvida só lá do outro lado, não no plano espiritual? Precisa mesmo que eu encarne? Se a realidade é lá, se o trabalho acontece lá, e aqui é somente um palco, por que eu tenho que ir ao palco? Por que eu tenho que encarnar? Tudo não poderia acontecer lá mesmo? Por que nós pensamos? Porque nós pensamos que o trabalho acontece aqui. Não, aqui o trabalho não acontece. O trabalho acontece lá. Aqui é o palco. Depois que você ensaiou, você vai lá pro palco e vai ser o principal personagem da sua vida. Você vai ser o protagonista da sua vida. Né? Triste quando uma pessoa chega e ele não é protagonista da sua própria vida. Né? Mas nós somos e passamos pela oportunidade de sermos os protagonistas nesse palco da vida que nós somos chamados. Então, mas tudo acontece nos bastidores, nos ensaios que nós tivemos lá no plano espiritual, nos encontros que nós tivemos com os familiares, né, junto com o nosso anjo da guarda. Tudo aconteceu lá. Então por que eu tenho que vir aqui nesse mundo tão difícil? Né? A realidade não é lá? Porque lá houve o planejamento, e não é aqui. Mas aqui haverá uma coisa chamada execução. Lá se planeja, aqui se executa. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, um abraço para o Rogério. Boa tarde, Pati. Um abraço para os seus pais. Né? Um abraço para o Júlio. Um abraço para o Jefferson. Então, se lá houve o planejamento, aqui haverá execução. Mas ainda continua a pergunta: por que a execução tem que ser aqui? Aí a gente pode ainda perguntar o seguinte: se fosse assim, digamos, as coisas não ficariam mais fáceis? Lá, a nossa capacidade de entendimento dos problemas é muito mais facilitada. Nossos sentimentos estão mais equilibrados, nossas emoções mais ajustadas, né? A nossa realidade espiritual. Por que então encarnar? E a pergunta, ela é direta, porque todo mundo chega um dia e fala: por que eu estou aqui? Se eu sou espírito, o mundo espiritual é o principal mundo, e depois de evoluído eu não precisarei mais retornar a esse mundo, por que não pular essa parte e evoluir somente no plano espiritual? Se ao encarnar
nós esquecemos das nossas promessas. Melhor seria não encarnar. Aí, como eu não encarnei, eu não precisaria esquecer aquilo que eu prometi. Porque a tendência não é que esqueçamos. Não existe o esquecimento do passado. Nós não poderíamos resolver tudo lá? Mesmo não? Tem certeza? Allan Kardec não perdeu tempo de fazer essas perguntas. Né? Ele faz diversas perguntas e faz um estudo geral sobre esse assunto. Os espíritos o auxiliam nesse entendimento, não sobre a reencarnação, mas sobre a necessidade da encarnação. É bom lembrar que o Espiritismo é uma ciência e ela tem que estar embasada em todo ponto. Se você me fala que existe a reencarnação, existe a encarnação e ela tem de ser necessária. E Allan Kardec, como um cientista, ele vai abraçar essa ideia e começa a questionar os espíritos. Por que reencarnar? Por que encarnar? Né? E é o que a gente vai falar a partir de agora, né? Um pouquinho, das perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos e as respostas que os espíritos responderam ou deram a Allan Kardec. Né? E a pergunta começa na 132, que chamava assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eis a pergunta de Allan Kardec. A primeira pergunta do capítulo Encarnação dos Espíritos. E os espíritos respondem assim. A resposta é longa, mas nós vamos voltar na resposta, tá bom? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a encarnação é expiação. Para outros, a encarnação é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial do mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, tendo em vista que ele concorre, como diz aqui, para a obra geral, isso quer dizer o quê? Que ele ajuda a obra geral. Isso na frente a gente vai ler. Ele é um ajudante de Deus. Nós somos um ajudante de Deus no mundo corporal. Mas a primeira frase é que ela já começa a dar complicação. Porque fala assim: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Quer dizer que a encarnação é uma imposição, porque o verbo impor aqui parece que é uma imposição, né? E dá para notar, né? Mas nem sempre imposição significa imposição de alguém chegar para você e falar assim: faça. Aí ele estaria: ah, mas eu não tenho escolha não? Faça. E ele está impondo a ideia deles. Mas aqui, a ideia da imposição não é assim: faça. É alguém dizer para você: é necessário. Se você precisa evoluir e Deus precisa de você para contribuir no geral do universo, do plano material,
é necessário que você encarne. Por quê? Porque somente assim você chegará à perfeição. Então, continua na pergunta, a continuação da pergunta é a seguinte: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, é preciso que existam pessoas, existam espíritos encarnados. E aqui, lá na pergunta 1.3 tanto, lá vai dizer assim: quando alguém disser para você, espírito, isso é um pensamento que eu aprendi logo nos meus primeiros dias de espiritismo. Eu aprendi isso, nunca mais esqueci. Quando alguém disser para você espírito, ele está dizendo de espíritos desencarnados. Quando ele disser alma, ele está dizendo de espíritos encarnados. Então, se alguém diz para você assim, a alma se emancipa do corpo, então, o que você está fazendo? A, a alma emancipada do corpo, quando você dorme, a alma sai. Ela é o mesmo espírito desencarnado, só que ela está encarnada. Então, quando você ouvir a palavra alma, você vai e pensa, essa alma está encarnada. Quando você ouvir espírito, você pensa, esse espírito está desencarnado. Então, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, esse ser corpóreo, incorporado num corpo de carne, ele chama uma necessidade de ajudar alguém. E esse alguém é Deus. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação esses espíritos encontrassem um meio de progredir. Então, à medida que eles vão ajudando, eles vão progredindo. E à medida que nós vamos ajudando, nós vamos progredindo. E no momento em que progredimos, nos aproximamos de Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, né? Tudo é solidário na natureza. Essa é a resposta, né? E continua a pergunta inicial. Quer dizer que, mesmo assim, a encarnação é imposta? Porque esse verbo impor é muito pesado, né? Mas a gente vai olhar as perguntas 116. A gente vai sair da 132 e vai lá para 116. Onde Allan Kardec pergunta assim: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Quer dizer, há espíritos que nunca vão evoluir? Não. A resposta dos espíritos: todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já de outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, essa imposição, ela é necessária. A gente ainda está usando o verbo imposição. Por quê? Porque se o espírito não encarnasse, ele poderia sim acontecer dele ficar permanentemente, né, nas ordens inferiores. E esse não é o desejo do Pai, que ele permanentemente ficasse nas ordens inferiores. Ele encarna para progredir, para evoluir. Aí vai lá na pergunta 230, notem bem, 132, 116 e agora 230. Na erraticidade, o espírito progride? Ele pode melhorar-se, muito, respondem os espíritos. Mas pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Quer dizer,
Nesse ponto, o espírito está lá desencarnado. O espírito, né, errante, erraticidade, ele está progredindo? Pode, pode. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, quando nós falamos lá atrás, dizendo assim, lá houve o planejamento, aqui é a execução, é a mesma coisa do que eles estão dizendo aqui, né? Na existência corporal é que se põe em prática as novas ideias que adquiriu. No palco da vida é que se cumpre aquilo que se ensaiou nos bastidores do palco. Se nós fôssemos atores, mas somos atores, somos os personagens principais da nossa história de vida. Então, na erraticidade, ele evolui se ele tiver a vontade e um desejo para conseguir isso. Mas ele não conseguirá passar dessa etapa se ele não encarnar. E é importante isso, a gente vai trabalhar mais na frente ainda. Aí a gente sai da 230 e passa para a pergunta 258. Quando na erraticidade, antes de começar uma existência corporal, tem o espírito consciência e a previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Porque é isso que dá. Porque você planeja lá e a coisa pode dar errado aqui. Você faz todo o plano lá e aqui você falseia. Você se perde no meio do caminho. Então, eles respondem, ele próprio escolhe o gênero das provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. E de repente, o espírito escolhe provas que ele não vai passar, porque ele está a fim de acertar. Mas ele escolhe tantas coisas difíceis de uma vez só, que ele começa a dar umas rateadas. Né? Ele começa a falhar. Ele tem a vontade fraca. Né? Ele tem, tipo assim, ele tem necessidades, desejos materiais que muitas vezes suplantam os desejos espirituais, os desejos de evolução dele. E aí, na hora de confrontar, não se pode amar a dois senhores ao mesmo tempo. Ou se ama um e se odeia o outro, ou se ama um e se despreza o outro. Então, na hora que os desejos materiais apresentam-se em frente aos desejos espirituais, qual vai vencer? Aquele que ele mirar e fortalecer. Ou da mesma forma que dizendo, no homem há dois lobos, um bom e um ruim, e qual irá vencer? Aquele que o homem alimentar. Então, por isso que o homem é dado a ele escolher o gênero das provas pela que há de passar, e aí está o seu livre-arbítrio. E tem a 258A, que entra nessa história também. Não é Deus, então, que lhe impõe, novamente as palavras impor, porque marcou Allan Kardec essa pergunta. Não é Deus, então, que impõe as tribulações como castigo? Desculpa. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar, por que decretou Deus esta lei e não aquela? Dando ao Espírito, respondem os Espíritos, a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que esses tiverem. Então o que ele está dizendo aqui? Quando você escolhe, você fica responsável pelas suas escolhas. Vamos imaginar que eu pegasse alguém na minha frente e falasse assim, eu vou escolher uma encarnação para você aqui.
Você vai fazer essa etapa na vida. Você vai ter uma profissão X, vai casar com fulano, ou vai casar com ciclano, ou vai casar com fulana ou com ciclana. Você vai ter tantos filhos, você vai ser assim, você vai ser assado, você vai ter uma religião. Eu escolhi tudo para outra pessoa. A pessoa, quando chega lá e cumpre todas as coisas, quem foi o que escolheu bem? Fui eu. Mas se ele erra? O responsável sou eu, não é ele. Porque eu escolhi para ele. Então o espírito escolhe para ele as provas que ele vai passar, porque no final das contas ele é responsável pelas escolhas que ele faz. Então, a cada escolha, uma consequência. E eu sou responsável. Por quê? Porque eu escolhi esse tipo de prova lá do outro lado, embora não lembre. Né? E continuando. Nada lhes estorva, eu não sei como é que fala essa palavra, o futuro. Abertos se lhe acham, assim o caminho do bem, como do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe-á a consolação de que nem tudo acabou. E que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar. Porque sempre podemos recomeçar. Se errar não é o fim do caminho. Errar é apenas uma etapa. Acertar é apenas uma etapa. Nós temos muita coisa à frente para fazer ainda. Então, cumpre. Se distinga o que é a obra da vontade de Deus do que é a vontade do homem. Né? Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expor, por haverdes visto nisso um meio de progredir. E Deus permitiu que isso acontecesse. Aí nós temos aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que responde e acaba com esse tema de se a encarnação é uma imposição ou não. Né? Diz assim, é um castigo, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 25, tem uma pergunta muito interessante lá. É um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-lo? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, aqui responde, e nós vamos pular um pouco o raciocínio, dizendo que lá atrás, quando se fala em impor, substitua o impor pelo que São Luís respondeu para Allan Kardec no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: a vida corporal é necessária para que ele possa cumprir, por meio de uma ação, os desígnios cuja execução Deus lhes confia, nos confia. Então, Deus nos confia tarefas, Deus nos dá a oportunidade de crescimento, Deus nos dá a oportunidade de evoluir, Deus nos dá a oportunidade de resgatar. Deus permite que as coisas aconteçam segundo nós escolhemos, e Ele permite. Não é Ele. Agora, se um perigo surge, é Deus que faz surgir esse perigo. Mas se eu me expus ao perigo, fui eu que me expus a esse perigo, segundo Ele diz aqui. E não há nisso nenhum tipo de privilégio. Ele diz aqui, sendo soberanamente justo. Nossa, o vento aqui, só um minutinho. O vento bateu aqui, escapou umas folhas aqui. Peraí, só um segundo. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça.
Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Por que é um estado transitório? Porque a partir do momento que evoluirmos a determinado ponto, não mais precisaremos encarnar neste planeta Terra. Então a encarnação deixa de ser necessária, deixa de ser imposta. Por quê? Porque já não mais precisamos encarnar neste mundo. Porque haverá ainda outras evoluções, outros mundos, outros tipos de encarnação que nós demoraremos a compreender. Mas está escrito tudo no livro dos Espíritos. Quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio, peraí, é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. E aí nós vamos perguntar, gozar dos frutos dos seus labores, né? A gente pergunta, mas o que ele quis dizer com isso? E a gente já está passando por um tema seguinte, que é: qual é o objetivo de cada uma das pessoas encarnadas no planeta Terra? Revista Espírita, março de 1860. Qual é o objetivo de cada indivíduo na Terra? Quer a felicidade a qualquer preço. O problema não é querer a felicidade. O problema é querer a felicidade a qualquer preço. O que determina que cada um siga uma rota diferente? É que cada um de nós espera encontrá-la num lugar ou numa coisa que lhe agrada particularmente. Uns procuram a glória, outros a riqueza, outros ainda as honrarias. O maior número corre em busca da fortuna, que em nossos dias é o mais poderoso meio de obter tudo. Ela a tudo serve de pedestal. Mas quantos veem realizado esse anseio de felicidade? Pouquíssimos. Muito poucos. Perguntai a cada um dos que chegaram, dos que atingiram o objetivo da riqueza a que se propunham, se eles são felizes. Todos responderão que ainda não, porque todos os desejos aumentam na proporção daqueles que são satisfeitos. Enquanto nós encontramos no planeta Terra irmãos, quanto mais eles têm, mais eles querem, mais os desejos aumentam. Ninguém está satisfeito com aquilo que tem. E é aqui que o Espírito diz, né? Todos os desejos aumentam na proporção daqueles que são satisfeitos. A partir do momento que eu satisfiz um desejo, outro maior aparece na minha frente. Por isso que eu nunca serei feliz aqui, desse jeito. Aí, ela dá uma mensagem, esse espírito traz uma mensagem. Esse espírito chama Stael, muito bonito o nome. O que ela escreve aqui agora, que eu vou dizer para vocês, que eu não conhecia essa passagem, não. Eu agradeço e tenho gratidão pela oportunidade de estudar, porque a gente encontra cada uma leitura, né? Olha o que essa pessoa escreveu. Esse espírito chamado Stael escreveu para Allan Kardec. Vinde a nós, todos os que sofreis. Vinde a nós, todos os que necessitais de esperança. Porque quando tudo vos faltar na terra, nós aqui teremos mais do que reclamam as vossas necessidades. Mães desesperadas, que vos lamentais sobre um túmulo, vinde aqui. O anjo que chorais vos falará, vos protegerá, vos inspirará a resignação às penas que suportastes na terra. Vós todos que tendes insaciável necessidade da ciência, dirigi-vos a nós,
pois somente nós podemos dar ao vosso espírito o alimento necessário. Vinde e nós saberemos achar um alívio para cada ferida. Por mais abandonados que pareçais, há espíritos que vos amam e estão prontos a vô-lo provar. Falo em nome de todos. Desejo que venhais pedir-nos conselhos, pois estou certa de que voltareis com a esperança no coração. Lindo, 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 lindo esse texto. Né? É de uma beleza sem limite. Emocionante, na verdade. Eu falei de um espírito chamado Stael, que eu não conhecia. Chico Xavier, ele tem um espírito que um dia desses eu passei para vocês uma história chamada A Discípula, né? Chama Nina, o espírito. E esse espírito, Nina, ele escreveu também essa mensagem que está aqui. Nós, porém, o espírito é Nina, e está no livro chamado Doutrina e Aplicação, do Chico Xavier, com espíritos diversos. Efetivamente, o caminho mais fácil para o homem do mundo é seguir as normas estabelecidas, nada criar de útil, buscar vantagens imediatas, estudar os lucros prováveis, selecionar as alegrias, colher preciosidades efêmeras, perseguir flores passageiras, entronizar a fantasia, aplaudir a mentira que lhe conquiste prazeres, descansar sempre, nada fazer no campo do sacrifício, prender-se às opiniões convencionais e perder o dia com absoluto desprestígio das bênçãos divinas que lhe conferiam a oportunidade da existência terrestre, para no fim encontrar-se com a morte do corpo, face a face. Este é o roteiro preferido pela maioria das criaturas. Nós, porém, somos candidatos à espiritualidade superior, e nosso domicílio não se fundamenta no solo da terra. Em nossas tarefas, somos compelidos a começar pela simplicidade da manjedoura, escalar a montanha áspera do serviço e aguardar a partida através da cruz. Em algum momento das nossas existências, diz esse espírito chamado Nina, haverá um momento do sacrifício pela cruz. E muitas vezes não é a crucificação, muitas vezes é a renúncia por um parente difícil. Muitas vezes são lágrimas que deixamos guardadas em prol de alguém que precisa de um conforto amigo, e que nós, muito mais fortes para abraçar aquele, não choramos para receber as lágrimas de alguém que chora. Isso é uma renúncia, isso é um sacrifício, isso é uma partida através da cruz. Não esperemos outro caminho senão aquele do mestre querido que buscamos. Outra felicidade não interessa ao discípulo fiel. E não podemos trair o mandato daquele Senhor justo e amoroso que nos elevou a preço do seu próprio sangue e da sua própria renúncia. Então, nós temos 50 minutos de palestra. E aí vocês poderiam me perguntar, daqui a pouco nós estamos terminando. Só falta essa folha aqui, ó, esse pedaço de folha aqui e esse pedaço de folha aqui. Não, aliás. Ó, ainda falta muito. Estou errado. Não, ainda falta uma folha inteira. Ó, estou aqui errado. Nós poderíamos perguntar o seguinte. Você falou, Renato, sobre a parábola, né, dos trabalhadores da vinha, que está no capítulo 20 de Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 16. Até agora você não falou dela. Pois é, nós falamos de encarnar, nós falamos da necessidade de encarnar, nós falamos que é necessário encarnar para a nossa evolução,
Mas aí tá, nós estamos aqui no século XX, já encarnamos centenas, milhares de vezes, sei lá quantas vezes nós encarnamos, né? Desde que nos tornamos seres humanos, né? Desde que começamos a encarnar em espíritos na forma humana, não só nesse planeta, como em outros planetas. E aí? Passaram tempos, passaram séculos. A gente já conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus, sabe do sacrifício dele na cruz, sabe do que ele passou, sabe dos seus ensinamentos. Algum de nós conhecemos os ensinamentos de Cristo de cor e salteado, embora não o tenhamos ainda no nosso coração, já o guardamos na nossa inteligência. Falta fazer um transporte, né? Se a gente tivesse um elevador, a gente punha assim, ensinamentos do Cristo, departamento de inteligência. Pão, aperta o botão e fala assim, leve para o departamento do coração, leve esse ensinamento para o departamento dos sentimentos. Depois você fala assim, agora mude esses sentimentos e mande para suas emoções depúrias. A gente poderia fazer isso todo sempre, sabe? Não é? Não seria ideal? Então, é, agora chegou o momento em que nós somos chamados. Nós aqui, nós estamos, eu vou até chegar mais próximo da câmera. Nós, não tem nem jeito de eu olhar para vocês assim, mas assim, nós somos considerados os trabalhadores da última hora. Certo? Pelo menos consideram a gente. Nós somos considerados os últimos. E está dito no Evangelho que os últimos serão os primeiros. Pois muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E nós fomos chamados. E nós estamos passando já por um processo de regeneração. E aí? Diz Emmanuel que a maioria dos seres humanos se encontram num vale vastíssimo. Um vale enorme, gigantesco. Em criaturas encarnadas e desencarnadas, estamos num vale vastíssimo, em que se confundem velhas experiências anteriores e que após, né? Então, quer dizer, existem criaturas que ainda nem têm a capacidade de entender quem é Jesus. Ouviram falar, mas nem compreendem, eles estão completamente desligados, distraídos de tudo. Grande parte da humanidade está assim, distraído de tudo. Então diz Emmanuel que a maioria dos seres humanos se encontram neste vale. E que após esse vale, uma montanha agressiva e íngreme. E lá no alto desta montanha, o salário celeste. Um tesouro de luz. Montanha que todos nós somos convidados a subir. Aquele dia que eu perguntei, será que vale a pena? Vale a pena? Você sabe que essa montanha você vai subir sozinho, mas vale a pena? E alguns responderam aqui no dia, né? Vale, vale sim. E a pergunta continua, vale a pena você enfrentar essa multidão? Você enfrentar essa montanha? Aí ele continua. A maioria está presa nesse enorme vale, vivendo suas velhas experiências reencarnatórias. Como estátuas vivas, paralisadas no tempo e no espaço. Ignoram a existência da montanha. Não percebem por estarem cegos aos prazeres e às dores provocadas por esses prazeres. E a necessidade de irem e virem em encarnações infindas. Eles nem têm consciência que encarnam e desencarnam. Acontece que em algum momento houve ou haverá o primeiro chamamento. Aí você ouve uma voz íntima dizendo lá na sua consciência: venham trabalhar na vinha do Senhor. Esses primeiros convidados, diz Emmanuel, à excursão difícil para a conquista da divina riqueza, preferem de início explorar os recursos auríferos, os recursos minerais que se localizam bem no sopé da montanha.
e com esses recursos preferem negociar com os habitantes do vastíssimo vale, adquirindo riqueza material, preterindo a riqueza celestial. Aí, eis que acontece que o Senhor faz um segundo chamamento e as vozes ecoam em nosso cérebro. Venham trabalhar na vinha do Senhor. Esses segundos começam a subir a montanha. Porém, impressionados com a deslumbrante e belíssima fauna e flora, diz Emmanuel, em plena serra, resolvem parar, começando a construir celeiros que lhe garantam saciedade e conforto. Eis que ocorre um terceiro chamamento, e a sua voz ecoa no cérebro: venham trabalhar na vinha do Senhor. Trazidos os terceiros, esses, ao invés de aproveitarem e subirem a montanha, preferem as filosofias intermináveis, longas conversações que não levam a lugar algum. Conversando sobre a montanha que foram convidados a subir, mas preferindo permanecer no mesmo lugar onde se encontram, no mesmo nível no começo das suas jornadas. Apenas falaram e não fizeram nada. Mas eis que são chamados os últimos. E aquela vozinha no interior da nossa consciência diz: venham trabalhar na vinha do Senhor. Esses, diz Emmanuel, deixam de lado a distração e o egoísmo. Consideram o objetivo a ser alcançado. Ignorando dificuldades e sacrifícios, percorrem o caminho vertical entre a base e o cimo, assim fazendo jus, antes dos primeiros, segundos e terceiros, ao salário merecido, o tesouro da claridade, a riqueza eterna, que as traças nem a ferrugem corroem, pois tem o espírito enriquecido para sempre. Entre nós e o objetivo final, grande responsabilidade, e o tempo que nós quisermos, porque o Cristo, o Pai, aguarda com paciência que nós mudemos. Ninguém pergunta ao homem, no mundo espiritual, quantos dias ele viveu na terra, mas sim o que fez das bênçãos recebidas das horas em que foi agraciado pela providência divina. Ninguém é chamado a explicar, além do mundo, quanto ele aprendeu de teoria em matéria de fé. Mas deve esclarecer quanto bem realizou com a religião que lhe clareou o caminho. Para terminar, Emmanuel alerta neste texto. Esse texto está num livro chamado Doutrina e Aplicação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse livro é muito bom. Muito bom. Emmanuel alerta nesse texto: se desejas atingir a luz e a alegria, a paz e a felicidade, depois da existência corpórea na carne, repara o que fazer do tempo e dos recursos que o céu te confiou. Hoje ainda auxilia a ti mesmo, auxiliando os outros, para que amanhã te vejas auxiliado pelo salário divino, reservado pelas leis que nos regem, tão somente para aqueles que fizerem da própria vida um cântico de trabalho incessante, erguido ao amor que nunca morre. Pois então, nós terminamos, a leitura daquilo que nós tínhamos que passar para vocês, começando da encarnação da primeira a essa que nós estamos aqui, encarando, e que nesses momentos tão difíceis exigem de nós tanta paciência
quanto jamais tivemos de ter, né? Paciência e esperança. Nunca deixamos, talvez assim, de ter, de deixar de acreditar nas promessas do Cristo, mas no momento em que as coisas se viraram, né, por um momento de tantas dores, né? Eu estava dizendo que a cada dia a Covid mais se aproxima de mim, porque já andei é, é, já andei perdendo algumas pessoas do meu convívio, né, de vizinhos, né? Não, da minha infância, da minha juventude. Já encontramos algumas pessoas que alguém diz para mim, sabe fulano, sabe ciclano, sabe beltrano? Pois é, né? Do meu conhecimento. Então, a cada dia nós estamos mais, vamos dizer assim, esse momento, esse vírus está mais se aproximando da gente. E a gente, né, como nós dissemos no início, a gente está com a nossa máscara, né? Mas seria mais correto que, se o vírus nos alcançasse, nos encontrasse equilibrados, nos encontrasse com fé, nos encontrasse esperançosos, nos encontrasse alimentados de amor, né? Por quê? Porque ele, com certeza, não teria forças para se alastrar tanto quanto muitas vezes o mal se alastra por nos encontrar distraídos e desprevenidos, né? O mal, ele se aproveita para por nos encontrar distraídos, para fazer os piores efeitos possíveis. Então, se esse vírus tiver que me encontrar, pensei eu, que ele me encontre com o pensamento saudável, que ele me encontre com a esperança de que daqui a pouco tudo isso passará, como realmente eu tenho certeza que passará em um momento ou outro, que é apenas um momento de provas e expiações de mudança para um planeta de regeneração. Assim, terminando com uma mensagem de alegria, de esperança, mas também levando o conhecimento, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade do reencontro e pedimos que Ele possa nos guiar, a todos nós, a caminhos de mais equilíbrio e paz, principalmente interiores. Que nós tenhamos como trabalho à nossa frente o trabalho fraterno, o trabalho da caridade. Que se nós não tivermos um prato de comida, se nós não tivermos um copo de água, que nós tenhamos pelo menos, no mínimo, a uma pessoa que se aproxime de nós, um sorriso amigo. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, e por isso somos gratos. Que essa luz que o Senhor deposita em nossos corações possa também ser depositada no coração de todos esses irmãos que se encontram neste momento com tantas dificuldades na sua saúde devido a essa pandemia e a tantas outras pandemias e dores que temos neste planeta Terra. Que o seu amor os alcance a todos. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês e agradecemos. Eu cumprimentei a todos? Eu não sei se eu cumprimentei a todos. Ó, o seu Vitor eu não cumprimentei. Boa tarde, seu Vitor. Fica com Deus. Boa tarde para vocês. Eu que sou grato. Rita. Muito obrigado, Rosa. Lucinda, muita luz para você também. Sucesso para você. E paz. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Já estamos, Rosa. Em algum momento atenderemos? Não, já estamos. Fátima, boa tarde. Boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Eu vou desligar. Dá licença.